Sejam muito bem-vindos, galera, a mais um Tactus Podcast, o seu podcast de negócios que traz convidados especiais aí para a gente poder discutir temas de alta relevância, né? E, como não seria diferente, hoje nós vamos falar sobre um conteúdo que é muito relevante para você que é empreendedor. Nós vamos falar sobre estratégia, sobre visão de negócios, sobre crescimento acelerado, negócios de recorrência. E para poder falar sobre esse e outros temas complementares, eu recebo o meu convidado, que é o Cláudio Reina, que é um empresário, né, um dos sócios de uma grande empresa na área de tecnologia. Ele vai explicar um pouco sobre o que ele faz e também compartilhar aí um pouco da sua experiência aí com vocês. Cara, obrigado. Olá, é um prazer estar com você de novo, Anderson. Prazer sempre estar aqui na Tactus, né? Muito bom. Podcast. Então, curioso aí para a conversa. Vamos lá. Maravilha. Para quem não conhece o Cláudio Reina, né? Quem é o Cláudio Reina? Bom, acima de tudo, um trabalhador, né? A minha vida toda foi sempre trabalhar, sempre trabalhei muito e estudei muito, né? Sempre tentando se atualizar, assim, com a última informação, né? O mundo está sempre em muita mudança. E a gente que trabalha na área de tecnologia, a gente nunca está atualizado 100%, né? Então você precisa estar sempre se atualizando. E dentro da área de tecnologia, ainda a área de gestão. Então são duas áreas muito dinâmicas que se transformaram muito nos últimos anos e o desafio é conseguir levar as duas juntas. Então conseguir estudar uma, estudar outra e aplicar. Então é um cara que estuda muito e trabalha demais. Boa. E dentro dos seus negócios hoje, quais são o ambiente corporativo que você está inserido? Então, a minha vida toda foi tecnologia, né? Eu estudei aqui no Brasil, me formei aqui no Brasil, depois eu fui para fora, eu fiquei 20 anos fora, né? Eu trabalhei em vários países, vários projetos. Eu voltei para o Brasil, eu trouxe uma tecnologia nova para o Brasil e acabamos abrindo uma empresa, eu e meu sócio, e nós estamos inseridos no mundo da Microsoft, né? Então, é uma das bigs, né? Assim, companhia de tecnologia, uma das maiores que tem no mundo, que imprime um ritmo de inovação enorme, acelerado, né? É muito agressiva no mercado, e que vem assim, se modernizando também, principalmente com o assunto de nuvem, né? De cybersecurity. Então, nós estamos inseridos nesse mundo já há alguns anos, né? Nós abrimos em 2013, mas em 2017 nós fizemos um pivoteamento da companhia, né? E vocês pegaram todo esse crescimento da nuvem já dentro da Microsoft, né? Com o produto Microsoft. Você vê, em 2013 pouca gente falava de Uhum. nuvem. Ninguém falava de nuvem. A gente estava mais preocupado mesmo, era com a funcionalidade do software, né? Ele tinha que rodar. Então nós fomos nos adaptando à medida que a nuvem foi se consolidando no mercado, né? E junto com a nuvem veio o conceito do SaaS, né? SaaS, né? Que é o software como serviço, né? Software as a Service. As a service. E nós nos especializamos nisso. Então, foi uma grande mudança, que é quando você muda daquele conceito de propriedade do software e você passa a ter um software alugado, né? Como aconteceu na questão dos filmes, que a gente comprava o DVD e começamos a alugar grandes empresas de streamer, como a Netflix ou a Disney, né? Então nós pegamos toda essa transformação e nós direcionamos a empresa para isso. Então nós somos muito especializados hoje em venda de SaaS, né? E na verdade, assim, antigamente vendia-se software, hoje não é uma venda de software, né? Hoje nós fornecemos solução, né, de transformação digital. Então, o software nunca vem sozinho, né? Então, é o aluguel do software, mas tem uma camada de consultoria muito profunda. Começa antes até para saber como que o cliente está, o que ele precisa, né? A nossa pré-venda, ela tem que ser muito especializada, né? Para conseguir, assim, entender qual que é a necessidade e a gente poder recomendar o software adequado, porque o portfólio é imenso. Então, a pessoa poder escolher um software errado é muito fácil. Então, O que mais se vende é Office.
Já não existe mais esse conceito só do Office, né? Uhum. A Microsoft, alguns anos atrás, tinha o Office 365, Uhum. né, que já era uma suíte poderosa, né? Depois ela transformou no Microsoft 365, onde ela pega mais alguns produtos, não só que trabalham no sistema operativo, né, mas pegou mais uma camada de Windows, né, mais uma camada de segurança, e aquilo transformou uma suíte ainda maior. Então, o que a gente pode dizer é que o Office, que era uma suíte, está incorporado numa suíte Mas, ainda maior. mas o Office ele deixa de existir ou ele também é vendido Não, separadamente? não ele não deixa de existir. Mas, assim, o interessante mesmo é a solução toda integrada do Microsoft 365. Quer dizer, o direcionamento que foi feito, o que foi entendido é que o Office, quando ele está trabalhando junto com o Windows, né, porque antes ele estava separado, né, o Windows era Uhum. né, totalmente separado do Office. Né? Então, o que acontece com o Microsoft? Ele juntou, ele pega uma camada de Windows, quando você faz a atualização, então você tem toda a atualização, fica mais fácil para você ter, por exemplo, questão de segurança, questão de gestão. Então é para esse lado que a Microsoft fez, que é um lado assim que ela vem trilhando já há muitos anos, né, décadas, né, que é sempre agregando mais valor. Então ela vai agregando, agregando, agregando. O que era um software acaba sendo um produto, acaba sendo uma solução agora poderosa. E é nesse mundo que a gente está inserido. E de uma certa forma também acaba sendo um ticket mais interessante com acoplando as duas soluções, no caso, e fazendo uma nova solução, né? É, E acaba sendo para os dois lados, né? Para a Microsoft, um ticket mais alto, porque obviamente você junta soluções, e também para o consumidor final acaba sendo melhor do que comprar separadamente. Mais ou menos esse raciocínio. mais ou menos isso acho que se encaixa, mas existe uma linha que o Satya Nadella, que é o presidente, CEO da Microsoft, né, global, né? E ele, assim, ele é indiano, né? Uhum. Então a ascendência dele é toda indiana, né? E os indianos, eles têm essa pegada de deixar acessível, né, tudo que é possível, né? Então a Índia, ela é pioneira lá dos microcréditos, né? Ela fez o carro lá dos $1.000, né? Então ela sempre tenta popularizar o máximo para que as coisas sejam acessíveis por todas as pessoas, né? Uhum. Então, no fundo, essa mudança de comprar o software e alugar através de SaaS e você ir incorporando funcionalidades, ele deixou isso muito mais acessível, né? Então, o preço, ele é hoje um preço que se encaixa na conta pessoal, na conta das empresas, né? E à medida que ele vai ganhando assim funcionalidades, não necessariamente ele está ficando mais caro, Uhum. né? Ele é como o carro moderno que nos anos 70 era caríssimo, né? A gente comentava até isso há algum tempo atrás, né? Onde o Passat era assim a grande sensação, né? E que hoje, que era caro, nem todo mundo conseguia ter naquela altura, né? E que à medida que o carro foi desenvolvendo, não por isso ele foi ficando, né? O preço foi assim sendo traduzido em toda a tecnologia que entrou. Então o software é igual, assim, muita tecnologia está entrando, mas muita gente também está assinando. Então, assim, no preço no final, ele continua se mantendo acessível, né? Então, é um componente que ele não pode estar nem abaixo, nem muito acima do orçamento que é proposto para a empresa, porque esse é o business da Microsoft, esse é o business que a Latini tá inserido. E antes de estar inserido dentro desse ambiente Microsoft, você tinha experiência em SaaS, recorrência? Nenhuma. Como é que foi A essa? minha, é, Porque você falou que teve uma virada de chave, né? Quando a gente fala sobre virada de chave, normalmente ela vem é, por conta de uma necessidade, né? De pivotar o negócio. a minha experiência antes da Latini era assim, eu sempre estive em tecnologia. E tecnologia, assim, eu divido em três colunas, três pernas, né? Então tem a área de serviço, tem o software e tem o hardware. Então,
eu fiz hardware, eu vendi eletrônica. E dentro de eletrônica, eu fui para a área de serviço. Então, era a área que dava manutenção nos computadores, nos terminais, terminal caixa dos bancos e tal. Então, tinha uma componente de serviço, já de gestão, muito forte associada ao hardware, que era a tecnologia. E quando eu fui para a Europa, lá a gente apresentava também uma solução. Então, sempre tinha a solução, tinha um hardware muito forte. A empresa que era brasileira, que era do Grupo Itaú, né, Itautec, fabricava o computador, nós tínhamos que vender o computador, então colocava uma camada de software e a parte de serviço. Né? Então, a minha vida foi muito pautada por essa dinâmica. Né? E ela veio assim até 2000 e... Bom, no ano 2000, ganhou a parte, o componente software ficou mais forte, né? Então a gente entendeu que precisava cobrar pelo software, porque o software não era cobrado, era vendido mais o hardware e tal. Então, Vendia-se o hardware e o software estava embarcado. ele ia junto, né? Quer dizer, ele não era um componente de custo na altura. Ele começou a ser, foi um amadurecimento muito interessante, porque ele começou a ser tratado como um produto na altura, né? E eu lembro num almoço em 2000, 2001, com o Dr. Paulo Setúbal, né? Que ele era o presidente da Itautec na altura, né? E eu lembro de ele falou, agora o que a gente precisa fazer é alugar o software. Então, a primeira vez que eu ouvi falar de aluguel de software foi em 2001. Para mim era uma ideia assim revolucionária, né? Em 2001. Falou, puxa, alugar o software, mas como assim alugar? Não. Trabalhar com aluguel. E ali começou a nascer um pouco da inteligência de recorrência. Como que isso é tão poderoso para as empresas, né? Para as empresas que trabalham com recorrência. Então, isso já faz mais de 20 anos, né? Mas ele veio sempre nessa componente. Então, comprava o software, entregava o software e tal. E isso veio, quando eu voltei para o Brasil em 2001, eu trouxe uma tecnologia que era baseada nesses 3 pilares, né? A empresa acabou sendo comprada pela TOTUS. E aí eu e meu sócio Samir resolvemos abrir uma empresa que a Latini, no caso, girando em torno da Microsoft, se preocupava em instalar ERP. Então aí ele já perde o componente de hardware aí, mas ele ganha bastante de serviço e software. Então das 3 colunas ficamos com 2, que era o software, o ERP e o serviço. Mas era ainda um software proprietário da Microsoft, que eu digo, que era objeto de compra, né? Você compra o software e tal. E aí tinha manutenção. Começou a entrar o conceito de você comprar o software e você comprar uma manutenção anual, que dava direito às atualizações, né? Então ele começou já a virar ali. Mas acabava que o RP ele é um público muito mais restrito comparado com o que você tem uma solução de Microsoft. Muito mais. Agora, a minha vida toda sempre foi, até chegar na Latini, sempre foi trabalhar em nicho, né? Sempre muito, muito restrito, né? Porque, assim, tirando da Latini os projetos anteriores, eu trabalhava na área de varejo. E dentro da área de varejo, na frente de caixa. E na Europa, né? Levando tecnologia brasileira para fora, para a Europa, né? Lutando com os grandes lá fora. Então, minha vida sempre foi essa, sempre foi lutar contra os gigantes. E o Brasil tinha relevância naquela época? Tinha. Nós tínhamos uma fatia importante do mercado. Nós começamos em Portugal, depois nós fomos para Espanha, né? Compramos uma empresa, fomos na Espanha, eu acabei assumindo a Espanha. E nós vendemos solução em vários países da Europa, né? Na França, na Itália. O Brasil ainda tem essa... Não tem mais. Não tem mais? Não tem mais. Não tem mais porque essas coisas vão e vêm, né? No caso, o grupo Itaú, na altura, sempre com banco, né? Quem defendia muito a Itautec e o braço industrial era o Dr. Olavo Setúbal, que ele chegou até a ser prefeito de São Paulo, pai do Dr. Paulo, e quando ele faleceu, então essa parte industrial foi remanejada, né? Revisaram, e o que é tecnologia na altura foi vendido, né? Mas eu já não estava na empresa. Entendi. Eu já tinha vindo para cá, já não estava na empresa. E aqui, respondendo a tua pergunta, né? Nós começamos com essa ideia do software e do serviço.
mas era muito à base de projeto, ainda não era muito à base de recorrência, né? Então faz o projeto, entrega, faz o projeto, entrega. Então a parcela mais importante era o serviço, que era a implementação. E a gente faz, e aí era uma venda consultiva, é uma venda que você precisa levar uma equipe muito grande de vendedores, de pré-venda, demorava O ciclo de venda longo. 9 meses para o ciclo de venda, e o ciclo de implementação 12 meses. Então era uma venda muito consultiva e muito restrito. E muitas vezes não acontecia. Muitas vezes não acontecia, porque a concorrência era muito forte. E nós saímos de um ciclo de venda extremamente consultiva para um outro ciclo de venda que não tinha assim muita coisa a ver com isso. Na verdade, não tinha nada a ver com isso, né? Nós fomos para uma venda muito mais transacional, com uma pegada, um go-to-market, um GTM bastante diferente, portfólio totalmente diferente, né? Então, o discurso, a dinâmica, o vendedor, a pegada, tudo diferente, tabelas de preço diferente, produto diferente, né? Necessidades diferentes. E nesse caso, não era a solução é muito mais horizontal, muito mais genérica, né? Então, quem pode ser cliente da Latini? Todas as empresas que têm um computador. Então foi algo muito mais, com um potencial muito maior, aonde existe sim o fator de serviço, mas ele não é assim tão profundo como você instalar um ERP. Então você não precisa entrar tanto no negócio do cliente, né? Você fica ainda na camada da tecnologia, né? E acaba sendo um ciclo de venda muito mais curto, na casa dos seus 45 dias, assim, de média. E de implementação também, nós assim, como eu disse, não dá para vender software sem consultoria, só que a consultoria é um pouco mais, assim, mais curta, mais exata. Mais pontual, como se fosse um onboard mesmo desse cliente na base ali. Até um pouco mais de onboard, tem consultoria sobre adoção, nós fazemos workshops, assim. A gente conduz o cliente na jornada digital dele. Uhum. Né? Então você começa, lógico, no onboard, mas do onboard em diante tem vários pontos. Mas é interessante porque assim, isso permite também o cliente ir na velocidade dele. Então não tem nenhuma empresa que tenha uma jornada digital igual. Né? Ela é como o DNA de cada pessoa, é totalmente diferente. Né? Então você tem empresa que desenvolveu um pouco mais, tem empresa que desenvolveu um pouco menos. Tem empresa de serviço. Esses dias eu conversava com um amigo que trabalha, por exemplo, com advocacia. Nós temos, assim, dezenas não, centenas de clientes. Na verdade, centenas mesmo de clientes de advocacia, né? Então, escritórios, né? Uhum. E a gente conversava com um, assim, interessante, há umas semanas atrás, e que ainda estava, assim, numa época muito, assim, tá num estado muito embrionário a parte de tecnologia. Então, ainda é muito, assim, manual, tudo muito manual, assim, não teve aquela necessidade, se preocupou muito com o negócio, não se preocupou tanto com a tecnologia, e que agora falou, não, eu preciso correr atrás. Então, você pega um escritório que é grande, que precisa, né? E pegamos desde o começo e vamos até o final. E o SaaS ajudou muito nisso, né? Porque ele permite o cliente modular a quantidade de licença que ele precisa para aquela determinada situação ou demanda que ele tenha, né? E acaba virando um custo fixo dele ali no negócio, né? Ele consegue entender, por exemplo, ele contratou mais um profissional, ele sabe que isso vai ser computado como um custo adicional para o profissional, né? Porque você vai pagar por usuário. Por posto, né? Por posto de trabalho, é assim mesmo. Ele já faz a conta do computador, né? Então, o que mudou um pouco é que o computador, ele trazia só um software que precisava instalar e ficava lá, e a responsabilidade de atualização era dele no passado. Agora, se ele pagar a mensalidade, então a atualização de software, a atualização já não é mais responsabilidade dele, porque a Microsoft já faz isso por trás. Né? E do ponto de vista de negócio, que eu acho que é esse que é o principal assunto aqui, né? Uhum. Sobre empreendedorismo e negócio. Assim, ele acaba sendo potente
mas assim, é um negócio, tudo que é recorrente, que você consegue fazer recorrência, ele tem uma escala diferente, né? Uhum. Então, o importante é que ele seja, que a gente tenta deixar ele, assim, exponencial, né? Então, você, todos os anos, a ideia é você ir acelerando a aquisição de clientes, porque o negócio, você vê, eu tenho amigos que falam, puxa, como é que você ganha dinheiro com Office? Né? Ninguém, porque é marginal. Mas quando você consegue entender o cálculo e você faz em cima de volume, o negócio aí fica muito poderoso, né? Então isso é, é uma mudança de conceito, né, daquilo que você compra e você tem digamos assim, a oportunidade mensal, né, de um projeto, assim, para você passar para um outro tipo de projeto, um outro tipo de negócio que te deixa um pouco mensal. Né? Não tanto assim uma coisa que você vai ganhar dinheiro 2, 3 meses, mas é uma coisa a médio e longo prazo. É bom que você acaba criando muito relacionamento com os clientes, né? Porque você bila, né? Ou você fatura todos os meses. Então o cliente tem sempre uma proximidade grande com você. Isso ajuda a apresentar outras soluções, outros produtos, né? Ou seja, realmente não é algo que você conversa com o cliente e depois você vai conversar com o cliente daqui 1, 2 anos, né? Você falou que você mudou, né, ali de uma visão totalmente de uma venda totalmente consultiva para uma linha mais transacional, um business completamente diferente, um público também final diferente, ou seja, você teve que mudar toda a estratégia do seu negócio, né? Quanto tempo foi essa virada para você poder pivotar o negócio? Legal a pergunta. Na altura, então, eu e meu sócio, eu e o Samir, nós tínhamos um negócio e estava segurando, pagando as contas, né? E nós precisávamos começar com outro negócio que a gente sabia que era residual e que demora um tempo e ele é baseado em volume. Então, o volume você não consegue da noite para o dia, né? Então, o estudo disso, na altura nós dividimos, né? Falando, olha, você, Samir, você vai segurar, vai tocar um negócio que está pagando as contas e eu, Reina, eu vou criar esse negócio aqui do zero, né? Enquanto isso está pagando as contas para a gente conseguir ir aumentando a nossa recorrência, né? E perdendo a exposição desse outro lado, né? Então, o estudo para fazer esse plano demorou 8 meses. Então, ele foi de junho, julho de 2016 até fevereiro de 2017. Nós abrimos em fevereiro de 2017. Tá? Então, só para poder preparar esse 8 processo de meses. pivotagem foi 8 meses. 8 meses Sem estudando. faturar nada. Não, isso aí nós, digamos assim, a gente não tinha aberto a segunda operação. Entendi. Que agora é a operação. Por que levou 8 meses? Então, levou porque, assim, foi o planejamento do que seria o novo negócio e nós queríamos fazer uma coisa totalmente diferente do que tinha no mercado na altura. Então, assim, digamos assim, o que a gente conseguiu, o privilégio que foi conseguir desenhar a empresa do zero, né? Falando, então, se eu quero ter uma empresa que faça isso, o que eu vou fazer? Como seria essa empresa? De pegar o papel e conseguir ir fazendo, montando ela do zero. Então, digamos assim, ela foi praticamente montada por inteira em 8 meses, enquanto a outra operação segurava, pagava as contas, né? Então, toda a parte, o que seria o portfólio, toda assim, a estratégia comercial na altura, a estratégia comercial, eu digo assim, quais que eram as metas, os objetivos, as atividades, qual que eram as ferramentas, as tecnologias que iam apoiar a gente, qual que era a imagem que a gente ia dar, questão do site, os discursos, por onde nós íamos, quem que era a concorrência, qual que era o valor, o relacionamento junto com a Microsoft, qual que era o tipo dos profissionais que a gente ia precisar, como é que a gente ia contratar, qual que era o valor, qual que era o sistema de comissionamento.
E foi interessante porque eu não tinha nenhuma experiência em montar uma força de venda que fosse realmente agressiva, né? Atuante, ativa. Porque do outro negócio todo sempre foi por relacionamento. Então é uma venda diferente, né? É por contato, né? Uhum. Essa não. E como surgiram esses primeiros clientes? Então, a história é, nós começamos em fevereiro, na primeira semana de fevereiro de 2017. Né? Então, o projeto começou pequenininho, né? Então, era eu, mais 3 vendedoras e um supervisor, que era o supervisor de venda. Então, a unidade tinha 5 pessoas. Começou assim, né? Então, na altura, ele é baseado em telefonemas, né? Então, a gente ligava, né, para as empresas, oferecendo, né, a solução. E, assim, o projeto era nós fazermos aí umas 400 ligações por semana, né, com essa equipe, né? Então, nós, na primeira semana, segunda, terceira, quarta semana, nós fizemos 1.600 ligações, né? E a gente não vendeu nenhuma. Não vendemos uma única licença em fevereiro, né? 0. Não vendemos nada. Cold call total. Total. Pegava o número ali, aleatório. E ligando Como era? Você lembra mais ou menos como era a abordagem? Então, a discussão muitas vezes era, olha, eu sou da Microsoft. Não, eu sou da Latine, parceiro da Microsoft. Tudo isso foi sendo afinado, né? Então, gostaria de saber, assim, como que você está na sua transformação. Depois, não, eu queria saber como que você está de solução. Não, assim... Porque tudo isso foi feito, assim, as tentativas e a gente escutando, né? Falando assim, põe em viva voz, ouve, tá bem, não tá. Pega a referência, aí pega a objeção. Aí a objeção vinha, falou, bom, falhou essa, anota a objeção, vamos tentar fazer de novo. Muda de novo, faz de novo. E nós passamos, assim, fizemos 1.200, 1.500 ligações no primeiro mês e não vendemos nada. Aí entramos no segundo mês, né? Mês de março. E no mês de março fizemos mais, umas 1.200, 1.500 ligações e nós não vendemos nenhuma licença nos primeiros 2 meses, né? Então isso aí tinha dado entre 2.500, 3.000 ligações. Então, é muita ligação, né? E como é que você se sentia ali, tendo planejado durante 7, 8 meses, tudo aquilo, e na hora que você dá a largada, achando que agora vai vir resultado e nada? Eu tinha absoluta certeza que ia dar certo. Em nenhum momento você... Nenhum momento. Nenhum momento. Eu tinha absoluta certeza Por quê? que a gente estava no caminho certo. E interessante... que o meu sócio que estava do outro lado também, que estava trabalhando, né, com essa outra parte um pouco mais tangível, nunca questionou também nesse começo de mês. Nunca ele falou, será que é o caminho? Será que é? A gente tinha Mas certeza a absoluta. a equipe que estava junto, que não estava vendendo nada, também tinha certeza que... Não. Teve vendedor que desistiu no meio do caminho? Teve. Todos, praticamente todos, inclusive o supervisor. E daí, no final, você estava fazendo as ligações sozinho. Não. Eu conto. Não, a vendedora mais antiga que nós temos, a Tati, né, Tatiana, ela é dessa turma. Ela é dessa turma, né? E ela, assim, é parceiraça nesse projeto com a gente, né? Porque muitas das teorias foi ela que colocou em campo. Então eu falava, Tati, vem cá, muda o discurso, faz isso. Põe em viva voz que eu quero ouvi-la, em alta voz, né, que eu quero ouvir. E ela fazia, ela executava. E a experiência muito interessante é que ela não era vendedora. Foi uma experiência, ela vinha de helpdesk, suporte. Então, tinha várias variáveis lá. Só que ela tinha uma vontade muito grande de vender, como eu tinha uma vontade muito grande de dar certo. Então, eu tinha absoluta certeza que o negócio ia dar certo. Nunca passou pela minha cabeça naquele momento, em nenhum momento desse projeto, que poderia dar errado. Eu tinha convicção, plena convicção. E até é interessante, porque saiu um supervisor, esse supervisor saiu, um supervisor na frente saiu também, né, que eles não acreditaram no projeto, e esse saiu dizendo que não acreditava no projeto.
Ele achava que não ia dar certo, né? E ele acabou dando. Agora, à medida que as pessoas saíram, as outras 2 vendedoras saíram, foram repostas. E quando a pessoa vira para você e fala assim, eu tô saindo porque eu não acredito no projeto, lá dentro batia alguma dúvida ou você fala, esses caras não estão enxergando o que eu tô enxergando? Esses caras não estão enxergando o que eu tô enxergando. Eu tinha certeza absoluta que ia dar certo. Absoluta, absoluta. E às vezes, assim, a gente, assim, na teoria, a gente monta algumas coisas, porque era tudo teórico, né? Foi um projeto teórico que nós estávamos colocando em prática. Então, tudo que estava desenhado era na prancheta. E nós estávamos colocando em prática. Mas estava tão, assim, estudado o modelo que eu tinha certeza absoluta que ia dar certo. E estava dando certo e eu não tinha entendido ainda. Porque nós fomos, depois entrou no mês fevereiro, março, abril, né? Então, abril na primeira semana, nós não vendemos nenhuma ainda. Na segunda semana, nós não vendemos nenhuma. Na terceira semana, nós também não vendemos nenhuma. A gente foi vender o primeiro cliente, a tua pergunta é, quando foi o primeiro cliente? Nós vendemos em abril de 2017, ou seja, no final de quase 3 meses. Tá? Então, eram quase 4.000 ligações que nós tínhamos feito. E foi muito... Você lembra quantas contas ele comprou? Eu lembro. E foi uma experiência muito interessante, porque, inclusive, a gente, quando conversa um pouco com o time de vendas, a gente conta a história, né? Como são os detalhes e a gente precisa estar muito, muito atento aos detalhes do negócio, né? Nós não vendemos o primeiro cliente porque nós tivemos o melhor discurso técnico. Nós vendemos o primeiro cliente porque o parceiro que ele tinha na altura não conseguia fazer uma fatura proporcional. Então, quando no SaaS você sobe e desce a licença, por exemplo, no dia 10, você não quer ser cobrado os 30 dias. Se você subiu e desceu no dia 10, então ele vai até aquele dia, né? Então eu posso subir dia 10, eu uso até dia 22, depois interrompe, né? Então é algo que na questão do negócio perpétuo não existia, né? E esse era o lado que eu queria levar. Não estava totalmente pronto, mas era o lado que eu queria levar, que a gente chama dentro da companhia de proporcionalidade, né? Que é no Brasil fala pro rata, né? E o cliente falou, olha, eu queria fechar, mas eu quero saber se vocês fazem isso. Vocês fazem isso? Porque esse é o motivo de eu mudar de parceiro. E a minha resposta foi, claro que a gente faz. Fazemos. Mas você não tinha isso formatado. Eu não tinha isso formatado. Mas foi o tempo de sair do cliente, chegar na empresa e formatar isso, criar uma ferramenta que era feita em Excel, que na altura funcionava super bem, fazia um cálculo, dividia e tal. E até que porque funcionou... também para gerar uma fatura também não era muito difícil, né? Pegar a calculadora e calcular ali só. Mas era, então, mas assim, mas mas tem que ser um modelo, de novo, como a gente fala em recorrência em volume, tem que ser um modelo que você precisa prever para milhares e milhares. Sim. Trabalho no processo então, para fazer Mas naquele momento você estava preocupado em fechar o primeiro, mas é a mesma ferramenta que sustentou mais de 200.000 contas. Entendi. Ela já foi bolada naquela altura. Nós usamos essa ferramenta até chegar em 2.000 clientes. Nós temos aí uns 3.000 hoje. Então, ou seja, ela realmente tinha sido projetada e usada, e até hoje, para tirar alguns tiratema, a gente usa ela. A gente já tem sistema e tal, mas a gente usa a ferramenta lá. Mas com a conta certinha e tal. Então, o primeiro cliente que a gente teve é uma história muito curiosa, né? O primeiro cliente que nós tivemos foi por uma questão de billing. Por uma questão de serviço, né? De serviço de venda, não propriamente o produto. Não que a gente tivesse dado, às vezes falar, tem que dar preço mais barato, tem que fazer isso. Não foi nada disso o primeiro cliente, né? O segundo cliente, nós fechamos, isso foi em abril, né? Aí, abril, maio, nós não fechamos nenhum, a gente foi fechar em junho. Aí fechamos um cliente grande. Grandão. Foi o primeiro grandão que a gente fechou. Um escritório de advocacia, grandão, conhecido no mercado. E naquele ano, nós fechamos, no primeiro ano de 2017, uns 18, 16, 18, 20 clientes. Nós fechamos, né? Então, foram
Foram poucos clientes, né? Que nós fechamos no ano. E hoje nós estamos numa pegada de perto de uma centena por mês. Ou seja, Então, mais do que você fechou um ano inteiro no primeiro ano de operação. eu acho que mais que o segundo, inclusive. Uhum. Mais que o segundo, né? Então, de fato, assim, escalou, né? No mesmo modelo que foi projetado lá atrás. Então, o modelo dos primeiros 5 anos é o mesmo que foi projetado lá atrás. Tem algumas melhorias, né? Porque depois o negócio foi subindo, né? E o outro ele foi diminuindo, né? Depois de 1 ano e meio, assim, batalhando e quebrando o gelo, tal, e enfim, conseguindo entrar, né, nas objeções e tudo, a área comercial foi para o meu sócio. Então, meu sócio, eu saí da frente para fazer outra coisa que foi a estratégia do marketing digital, e meu sócio assumiu. E ele tem uma veia comercial muito boa. E aí melhorou, né? Porque muita coisa que eu estava na teoria e ainda assim bem quadradinho, né? Fazendo aquele jeito, pegou uma outra visão um pouco mais comercial, né? A linha é a mesma, a estratégia é a mesma, a metodologia é a mesma. Só que ficou com um espírito mais comercial, né? E aí, de fato, o que acontece é cada ano a gente acelera o crescimento. Então, o crescimento é maior, né? A cada ano que passa, ele é maior que o anterior. E que faz parte do processo, porque é algo exponencial. Uhum. Então, quando você está numa escala recorrente, você consegue fazer uma projeção. E no nosso caso, existe existe um conceito que o Jim Collins usa muito, de um capítulo do Good to Great. Ele usa um livro dele, né? Ele usa um conceito muito interessante que chama 20 Miles March, que é a marcha das 20 milhas. E assim, só resumindo, né? Esse capítulo é muito interessante. O que eu aprendi dele, né? Que nesse tipo de projeto é bom você estabelecer uma velocidade sua de cruzeiro. Essa marcha das 20 milhas, ele conta a história de 2 grupos que foram, né, para Antártida, né? E eles tinham que conquistar em 1800 e não sei o que, né? 1880, 1890, perto da virada do século, né? E no final um grupo acaba morrendo, né? Um dos líderes, e o grupo todo acaba morrendo, e o outro não. E a comparação é por que um deu certo e o outro não deu, né? É porque ele estabeleceu, quem teve sucesso, ele estabeleceu que tivesse uma tempestade ou tivesse sol na altura, clima bom, clima favorável, desfavorável, eles tinham que fazer uma marcha de 20 milhas, avançar 20 milhas. Então, se tivesse favorável, não ia correr. Se tivesse favorável, não ia ficar parado. Então, isso a nível de logística, de esforço, de cabeça, de tudo, a pessoa ela tá preparada para fazer aquela velocidade. Ela está preparada para fazer aquilo. Não importa o que vem pela frente, se é bom ou mal. E o outro grupo era o contrário. Então, tinha dias que estava muito bom, corria muito. Aí tinha dias que cansava. Aí tinha dias que tinha tempestade, ficava muito tempo parado no mesmo local. Então, não teve essa preparação, né? Isso da onde vem para a Latini? A Latini é um relógio suíço, que ela trabalha, ela faz a mesma coisa, ela trabalha, ela faz a mesma coisa todos os dias, todas as semanas. Então, a gente mantém o nosso ritmo de todas as pessoas o mesmo. Né? Mas aí você fala, não, mas não está crescendo? Então, está crescendo, você vai colocando mais pessoas, mas o ritmo é o mesmo. E para sustentar, por exemplo, hoje esse ritmo de vendas, você tem um time de quantos vendedores? A força de venda toda nossa são 40 e poucas pessoas, né? Mas é que agora, assim, ela tá pluralizada, né? Então, assim, tem vários... ela ficou algo assim, a gente chama de, digamos assim, uma esteira de venda. Uhum. Né? Então, tem mais gente participando de todo o processo.
Mas, independente de quantos vendedores você tenha, né? O que importa realmente é o seu método, né? Então, se você está fazendo uma maratona, você está no primeiro ou segundo quilômetro, ou você está no 22º, no 41º, o que importa é a velocidade que você manteve lá, né? Então, se você tiver logo no começo, você precisa imprimir aquela velocidade que você tem 40 quilômetros pela frente, né? Se você tiver no 41º, você tem mais 1 quilômetro, né? Você tem que manter a tua velocidade. Então, é importante isso, a questão de você ter, então, um método, a visão, aonde você está enxergando, né? Onde você está, aonde você quer chegar, né? O que você precisa fazer para você conseguir chegar lá sem estar esgotado. Eu acho que essa que é digamos assim, é uma das tendências, né, que a Latine conseguiu desenvolver bem. Você passou 20 anos na Europa. Totalmente diferente, né? Do que é empreender no Brasil. Por que voltou para o Brasil? Bom, uma série de fatores, né? Eu pensei que eu nunca ia voltar, né, pro Brasil, né? Porque depois de 20 anos lá, eu não tinha nenhum plano para voltar para cá. Mas existia na Europa, em 2008 teve uma crise muito ruim lá, né? E isso foi 2010. E tinha um empresário que todo novembro, dezembro, ele me ligava para mim e me convidava para trabalhar. E foi uma época que eu fiquei uns 2, 3 anos fora da tecnologia, né? Tava mexendo com outras coisas que eu adoro, que era carro, coisas assim, né? E eu tava nós estávamos assim um pouco assim pensando em mudar de ares e a gente tava com planos de ir para os Estados Unidos, né? Então minha esposa queria conhecer os Estados Unidos, a gente falou, bom, vamos para os Estados Unidos, né? E num então já existia a predisposição de mudar de ares, né? E existia uma saudade um pouco da parte de tecnologia, que já estávamos 2, 3 anos fora da tecnologia. E aí surgiu uma proposta, esse empresário fez uma proposta, e a proposta era para tomar conta da operação dele na Europa, uma empresa brasileira, né? Ele me fez uma quinta-feira a proposta. Então, pensei, falei, bom, pode ser que sim e tal. Falei, acho que legal. Eu vou aceitar a proposta para tomar conta da operação na Europa. Na sexta-feira, quando eu fui dizer que sim, então veio outra proposta. A outra proposta eles estavam há 3 anos tentando emplacar uma tecnologia aqui no Brasil que eu era expert lá. Na verdade, foi um concorrente, ele estava numa concorrente minha, de muitos anos, né? E essa concorrente falou, bom, mas você está conversando com o Reina, então onde está o business hoje? O business está no Brasil, não está na Europa. A Europa estava em crise, aqui estava bombando, né? 2010, 2011. Uhum. E aí veio a proposta de eu voltar para o Brasil. E a proposta para voltar para o Brasil era para eu ia ficar de 2 a 4 anos só. E eu topei, porque a tecnologia era nova, não existia aqui, né? A tecnologia que é o self-checkout. Então, essas máquinas registradoras que você passa no supermercado, eu fui o primeiro cara que trouxe isso pro Brasil. Nós abrimos, eu cheguei em 2011, metade de 2012, nós abrimos o primeiro self-checkout, que foi no Mufato, no Paraná. Então, e aí essa empresa acabou sendo comprada, e aí eu acabei abrindo a Latine junto com o Samir. E esse regresso para o Brasil, a repatriação no caso, o processo de adaptação foi difícil? Terrível. Terrível. Assim, o Brasil, eu saí em 91, né? Uhum. Então eu saí, o Brasil tava bem ruinzinha a situação lá, né? Tinha, assim, muita insegurança, muito assalto, muito sequestro, né? O Brasil vinha dos anos 80, que foi muito difícil, né? A inflação tava muito alta e tal. E é verdade que quando eu cheguei em 2011, eu encontrei outro Brasil. Assim, tava muito, muito diferente, tava muito melhor, né? Então, o Brasil, ele por si próprio, ele estava bem diferente do que estava. Estava muito bem melhor.
Só que eu estava voltando da Europa, né? E, assim, o nível de vida da Europa é diferente. Lá tudo funciona. Uhum. Então, e eu gosto muito de lá. Me adaptei muito bem lá, né? Eu estava morando na Espanha, né? Então, a readaptação no Brasil, para mim, foi muito difícil. Eu acho que até minha esposa se adaptou melhor porque ela é portuguesa, né? Para ela foi muito novidade do que para mim. Mas muitos anos eu sempre pensei, inclusive minha família sabe que eu sempre pensei em ir embora, voltar, né? Sempre ir embora. Aí quando teve uma mudança em 2018 na economia, né? Mudou o governo e tal, eu falei, bom, vamos apostar mais no Brasil, né? A empresa já estava funcionando, falou, bom, vamos colocar força agora no mercado brasileiro e acertamos. Uma boa decisão foi não ter a decisão, assim, a gente podia ter levado o escritório para fora, Uhum. né? A gente viu o México, no Paraguai nós estávamos para comprar uma empresa, né? Aí nós estudamos fazer alguma coisa na Europa, mas antes em Las Vegas, Las Vegas não, em Los Angeles, né? Na Califórnia e tal. Mas no fundo, ali a decisão foi uma outra coisa, também outro aprendizado, né? Em vez de dividir as frentes, né, ou internacionalizar as frentes, que é algo que eu sempre queria, meu sócio também queria, a gente concentrou as forças no mercado. Então a gente focou no Brasil. E foi a melhor decisão que a gente fez, foi ter focado aqui no Brasil. Então hoje, se a gente quiser sair para fora, é uma outra história, né? Mas o Brasil tá, assim, é um mercado muito grande, né? Assim, na área de tecnologia, é Você uma vê, área você vê infinita. o nível de oportunidades muito maior do que na Europa. Eu não diria assim mais oportunidades que na Europa, né? Eu acho que assim, cada mercado tem o seu desafio, né? Tem o seu lado bom e o seu lado mal, né? Aqui o mercado, assim, depende. Europa tem vários países também, Europa, Uhum, né? sim. Você precisa, você tá numa Inglaterra, numa França, numa Espanha, é diferente de você tá numa Itália ou você tá num Portugal, que é diferente de estar numa Alemanha, né? Mas, assim, o Brasil, aqui também a gente tem os nossos países aqui, né? Então tem São Paulo, que é uma realidade, o Sul é uma realidade, né? São O Paulo concentra a maior parte Nordeste. dos seus clientes. Concentra, a resposta é sim, eu concentra. Mas nós temos clientes no Brasil todo. Uhum. Muito cliente, assim, ele é bem espalhado, mas, assim, a maior parte está em São Paulo, né? O interior paulista é fabuloso em termos, é um tecido industrial incrível, né? Assim, inacreditável a quantidade de empresas que tem aqui, né? E na Europa, assim, o lado bom é você ganha lá em euro, você fatura em euro, é uma moeda mais forte, né? Mas, mas o Brasil, assim, para nós a aposta que foi feita aqui foi muito acertada. Entendeu? Minha mãe até brinca comigo, né? Fala, puxa, vocês tanto tempo na Europa, foi abrir empresa aqui no Brasil mesmo, né? Falei, é isso mesmo. A gente abriu aqui no Brasil e, assim, o mercado tá aquecido, as empresas estão entendendo o que precisa se modernizar. A solução que nós trabalhamos são soluções, assim, acessíveis, são importantes, né? Então acaba sendo um trabalho, assim, super interessante esse no mercado brasileiro, super interessante mesmo. Você falou sobre ter essa visão de mercado, entender um tempo de maturidade para a estratégia funcionar. Só que a prática, a gente vê que as empresas elas não se sustentam quando elas não conseguem ter um volume de vendas em 6 meses ou um pouco mais, porque os sócios desistem, porque talvez não tenham fôlego. Você tinha o outro business que permitia, por exemplo, manter o custo fixo, né? Isso pode ter sido um fator também relevante e tal. Mas o quanto disso tem a ver com a visão do gestor, né? O quanto a sua visão, você vê que ela foi preponderante para que o negócio começasse a performar. Assim, a visão do gestor é fundamental nela, né? Assim, a gente, é, assim, uma das linhas que eu sempre levei minha vida toda
você tem que planejar, 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 planejar. E aí, executar. Então, você tem que sim fazer um grande planejamento do que você está fazendo. Então, é fundamental. E essa visão é a do gestor, né? Quem teve a ideia do negócio. Então, tem que planejar, planejar e planejar muito. Depois que você planejou, assim, e o planejamento, você precisa, ele precisa ser um planejamento cabal, ele precisa ser um planejamento, não pode ser um planejamento básico, é um planejamento sofisticado. O que você leva em consideração, por exemplo, hoje para planejar? Quais são os principais elementos? Então, assim, primeiro lugar, o mercado que você está inserido, o que você quer fazer, se o que você quer fazer, seja o que for, se quem está fazendo, né? Sempre alguém está fazendo. Claro. A ideia não é para... Aliás, o primeiro supervisor que saiu foi exatamente falando, mas é porque já tem um fulano tal que está fazendo isso. Tinha achado um que estava fazendo isso. Então, não faz sentido você desistir assim. Tudo que a gente vai fazer, alguém já está pensando, está fazendo tal. Então, mas você precisa saber, você precisa se situar no mercado para você saber o que você vai fazer de diferente, de apelativo, né? Por que você e não o do lado? Então, assim... Mas hoje não é mais difícil você encontrar esses diferenciais com um mercado tão competitivo? Não, eu acho... Não, hoje eu acho mais fácil. Você acha mais fácil? Eu acho mais fácil porque tem mais ferramentas no mercado. Nem todo mundo mexe com as ferramentas, né? Então hoje, por exemplo, no caso da Latini, quando eu queria montar a estratégia comercial, eu fui buscar lá fora. Eu li, né, 2 livros, um conhecimento totalmente lá fora. Eu lembro de quando eu sentei na frente do computador e falei assim, bom, eu nunca fiz isso. Onde eu vou procurar? Comecei a pensar quem que é a área que tem a área de venda mais agressiva, quem que é. Eu falei, bom, são os americanos, que põem publicidade em tudo, propaganda em tudo. O que eles estão fazendo lá? Comecei a procurar nos Estados Unidos. E eu vim da Europa, né? Nos Estados Unidos. Quem foi sua referência? Foi a HubSpot, na altura. Tive na sede da HubSpot em Boston. Então. O Mark foi um dos fundadores, né? Ele escreveu 2 livros sobre isso, né? E foram livros, assim, conceituais que para mim abriu o horizonte. Mas foi algo muito surreal que aconteceu, porque... SaaS puro, né? Então, ele é SaaS puro e a ferramenta deles é para o marketing digital. Uhum. Pro inbound. Uhum. Só que o que nós montamos foi o cold call, foi o marketing, Uhum. né? Não tinha nem marketing, né? Mas foi o que a gente chama de outbound, né? Uhum. Sim. Então, por isso que foi, você vê, é uma inspiração na instrução, mas ele vendia uma ferramenta que eu ia usar mais no futuro e no final, o que eu montei foi um pouco até diferente do core deles, que o core deles era o inbound e eu montei o outbound, né? E você vê a importância de você buscar referências, mas você criar esse processo de adaptação, talvez... Total, porque a tua pergunta, de novo, na resposta da tua pergunta, é a visão do gestor que importa. Né? A visão dele, assim, a pessoa, quando vai montar, preciso montar alguma coisa. Então, por que eu acho que hoje é mais fácil? Porque a quantidade de conhecimento que você tem, você tem que saber procurar. Né? Antigamente não tinha muito, hoje tem demais. Mas quem consegue pesquisar, mas você precisa saber o que você vai pesquisar primeiro, né? Então, é a inspiração do teu negócio. Falando assim, eu preciso fazer um negócio, o negócio é assim. Precisa ter uma, né, aquela lâmpadazinha que aparece, né? Tem que ter uma ideia. Então, qual que é a visão? Eu tenho uma ideia. Alguém faz isso no mercado? Tem 1 ou 2 que faz. Como que eles estão fazendo? Eles estão fazendo assim, assim, assado. Bom, legal. Tem espaço no mercado para isso? Cada pergunta dessa que eu estou respondendo assim, às vezes demora 1 mês, 2 meses para responder. Às vezes a empresa ela não nasce em 1 semana. A Latini foi programada em 8 meses. Dentro de um contexto relativamente assim, já conhecia.
É o que eu falo, é 1, 2, 3, 4 níveis de planejamento para depois você executar. Então tem que planejar, tem que ter muita certeza do que vai fazer. Então, no primário, o que eu faria no primário primário você precisa ter a visão, qual é a solução que você vai fazer, qual é o teu diferencial, se isso tem apelo, para você bolar o seu core, o seu modelo de negócio. Então você precisa ter o seu modelo de negócio pronto. Você precisa ter ele estabelecido na tua cabeça. Você precisa ter certeza de que ele vai dar certo. Para você não ir na tentativa e erro. Tentativa e erro você não vai ter. Uma vez que você estabeleceu o teu modelo, é lógico, depois você precisa ver, tenho dinheiro para isso. Então hoje, conseguir dinheiro no mercado está relativamente mais fácil. Relativamente não. Hoje é muito mais fácil conseguir dinheiro no mercado do que era há 20 anos, 30 anos atrás. Então, hoje existem linhas, existem os investidores, os angels, tal, que pegam uma ideia boa tem programas na televisão até sobre isso, né? Que pega uma ideia boa e consegue colocar. Tem investidores de fora do Brasil que querem entrar no Brasil, que você consegue capturar dinheiro fora, né? Mas você precisa ter aquela ideia formatada. Aí você faz o teu fluxo. E nesse fluxo é muito importante, assim, não se enganar. É esse que eu acho que é um erro que muita gente comete, né? Não ser muito otimista, né? Por exemplo, a Latini, ela foi feita numa programação, eu e o Samir, nós fizemos uma programação conservadora, é o nome que nós sempre demos, né? A nossa visão é conservadora, ela não é pessimista, ela não é otimista. Então você tem, se tudo correr muito, 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 muito bem, vai bater lá em cima. Eu não quero nem saber disso. Porque se acontecer, se for muito, 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 muito mal, ele cai aqui. O negócio ele corta, ele não vinga. Então, qual que é o negócio? Quanto que é esse cenário? Então, o nosso cenário, ele é conservador. A gente mira no conservador. Faz um conservador lá, vendendo, não vai vender muito, vai vender isso. Vai fazer assim, assim, assim. O negócio fecha. Boa. Então, você está com um negócio... Né, do ponto de vista dos economistas, né? Os economistas têm que ter essa visãozinha de que, assim, o que acontece... Eu participei de 1 ou 2 projetos quando eu era garoto e, vamos vender, pá. Aí você coloca lá, a pessoa está se enganando. É a visão do gestor. Ele está se enganando. Ele entra achando que o negócio vai ser, e não é. Então, baseado em que ele tem que fazer isso? Algum estudo de mercado. Tem que ter algum... Não precisa ser especialista... contratar altos estudos, não precisa nada disso. Precisa saber mais ou menos assim, na tua região, no teu negócio, na tua cidade, no teu bairro, no teu estado, né? Na sua cidade, teu estado, na tua região. Quanto você acha que você vai vender? Vou vender tanto. Tá, acho que vai vender tanto. Então, divide isso por 2. Sustenta o negócio? É uma pergunta. Sustenta, não sei. Põe lá na planilha. O negócio fecha ou não fecha? Fecha. Então, se fechou, então tá... vai para o próximo passo, entendeu? E qual é o momento, então, que você identifica que é o momento de acelerar o crescimento? Porque então, se você começa ainda com essa visão mais conservadora, né? Isso então, pode permear por muitos anos, se você não... Eu costumo dizer o seguinte, né? Existem 2 dinâmicas para o cara estourar, né? A primeira dinâmica o cara tem que ter o modelo de negócio feito, estabelecido. Tem que ter um negócio que funciona. Assim, tem 215, 220 milhões de pessoas no Brasil, né? Então, quantas pessoas conseguiram estabelecer um modelo de negócio que funciona, que é bom? Não são muitas. Mas tem gente que estabelece, mas não são muitas, né? Então, tem um grau de dificuldade aqui até você chegar nesse nível, que é você ter o seu modelo de negócio. Ter um modelo de negócio que funciona. Só que aí, existe uma outra coisa que pode ou não ter a ver com o seu modelo de negócio, que é a sua ferramenta para escalar. Ele pode ou não ter a ver com o seu negócio. Ele pode ser uma outra coisa totalmente diferente que você acopla no seu negócio. Quer um exemplo? Tem vários no mercado, mas
Um exemplo que tá fácil de assistir na Netflix, todo mundo já viu, é a história lá do McDonald's. Uhum. É interessante porque mostra até aquela parte que eles estão... os McDonald's, os irmãos, né? Que eles estão mexendo na cozinha, que eles estão desenhando no chão, né? Então entrega aqui, entrega ali e tal. Quer dizer, ali o que, que eles estão trabalhando? No modelo de negócio. Qual que é o hambúrguer que eles vão fazer? Qual que é o tipo de hambúrguer que eles vão fazer? Eles são... É um modelo de negócio. Até a hora que ele falou assim, olha, montamos um negócio que é legal. Funciona bem. Produz hambúrguer. É rápido. É diferente. O cara não tem que esperar muito na fila. Tem uma metodologia que no futuro, se quiser colocar uma loja em qualquer lugar, vai funcionar igual. Então, ele conseguiu ter um modelo de negócio bom. Mas que hora que ele escala? Na hora que ele fala assim, preciso multiplicar isso aqui. Aí ele começa a procurar a franquia, os franqueados, né? E aí existe até uma discussão ali, falando, o franqueado é desse perfil, daquele perfil, o cara quer mudar o hambúrguer, não pode mudar o hambúrguer, tem que ser uma família, tem que ser coisa assim. E dentro desse modelo, o McDonald's explorou a questão do real estate, que é a história de ele monta, você paga a franquia, ele monta a loja para você, o restaurante, você paga um aluguel. Então, mas o modelo de negócio não era um hambúrguer? Então, mas a escala, a ferramenta para escalar é outra. E é o mesmo negócio. E aí, construíram essa potência que a gente encontrou agora, né? Que a gente conhece agora. Então, muitos chegam nesse modelo de negócio. Poucos conseguem chegar na ferramenta de escalar. Quando consegue chegar nesses dois pontos, aí sim você tem um negócio fantástico. Qual foi o momento que você achou a ferramenta para escalar? No nosso caso, qual foi o momento, né? A pergunta. Então, no nosso caso, como ele era um pivoteamento, né? Ou seja, nós estávamos saindo de um modelo diferente e estávamos criando uma coisa nova, né? Então, no nosso caso, ele nasceu junto. Junto, entendi. No nosso caso, ele nasceu junto, mas Ele contando... gera um modelo escalável por si só. Mas não, assim, tem que contar que teve 3, 4 anos, né? Antes Claro, que a gente... Sim, mas nesse negócio, quando ele foi desenhado, ele já foi pensado em algo que não teria teto. E que a gente conseguiria escalar fazendo a mesma coisa. E aí entra na questão da recorrência, né? Então, o fato de ser recorrente, né? Ele vai se sobrepondo, né? E isso vai dando escala. E ele vai sobrepondo, e ele vai dando escala. Né? Porque é recorrente, ele é um recorrente acumulativo. Ele vai acumulando. E isso vai dando escala. Então, no nosso caso, ele acabou, né, depois de 3 anos de estudo, de trabalho no modelo. Quando a gente mudou o modelo, a gente ajustou um novo modelo e a gente conseguiu criar logo de cara a ferramenta para escalar. Tá? Então, foi isso que aconteceu, né? Do seu trabalho como gestor, né? Obviamente, você cometeu erros também, né? O que um erro, assim, que, pela sua experiência, um gestor não pode cometer, cara? Eu cometi vários erros, né? Eu cometi vários erros. Assim, é difícil de falar qual é um único erro, né? Mas pode Que falar ele mais não de um. pode, que ele não pode cometer. É assim, na minha carreira toda, teve uma aprendizagem que eu tive, já depois de muitos anos sendo gestor, né? Assim, carreira de gestão, mais de 30 anos, né? E que é aprender a dizer não. Você tinha uma dificuldade de dizer não? Tinha. E essa dificuldade acabou me custando caro
muitas vezes, né? Então, e qual que era a dificuldade, né? Às vezes era muito paternalismo, às vezes era muita amizade com as pessoas, com nível assim mais direto, né? Então isso acabou, assim, em várias ocasiões na minha carreira, o fato de não conseguir falar não. Ah, vai fazer isso? Não vai fazer. O fato de, assim, não conseguir brigar, né? Assim, de Evitar ter conflito. força. A história do evitar conflito. Tá tudo ligado, né? A Uhum. história do... tem um conceito bem interessante na área de venda que eu aprendi com toda com essa parte da criação, né? Da área de venda, né? Na Latine, que é uma deficiência que os vendedores têm, que eu reparei que eu também tinha, que é a necessidade de aprovação. A sua necessidade de ser aprovado. De você fazer alguma coisa e estar muito preocupado se a outra pessoas do lado estão te aprovando, entendeu? Então você vê que tudo isso era uma deficiência, né? Era uma deficiência de não saber dizer não, não, não enfrentar ou criar conflitos ou fugir dos conflitos, né? E a necessidade de aprovação, que é uma necessidade que está muito lá dentro da... Isso é muito ruim porque ele te engessa. No meu caso, me engessou. No meu caso, eu olho lá para trás para a carreira quando eu era executivo e pensava, puxa, se eu soubesse, se eu tivesse exercido isso lá no passado, eu tinha tomado decisões diferentes e teria seguido rumos ainda melhores, né? Então, e hoje é algo que eu uso muito. Hoje, hoje é muito claro, é uma questão até, o Anderson, até uma questão. É até uma questão assim, até um pouco assim, pesado assim de dizer, mas é uma questão mais de transparência mesmo, né? Às vezes assim é menos politicagem, que às vezes você está envolvido por causa do ambiente da empresa, né? Então, eu estava comentando isso. Às vezes você está com um chefe e o chefe, não só no empreendedorismo, né? Mas mesmo na tua carreira executiva, né? E que você sabe que a solução não é a melhor. Você sabe, não, mas vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Você tem que chegar lá e falar, não, não vamos fazer porque não é melhor. Mas você não acha que é melhor? Você acaba falando assim, eu acho que é melhor. Então, Você acaba sendo influenciado. influenciado, é. Então, esse é um erro que eu cometi durante muitos anos, né? Assim, de você não conseguir colocar a sua vontade mais clara na mesa e realmente usar a palavra não. Para a área de vendas, para o vendedor, ele precisa saber dizer não. Você, como gestor, você tem que saber dizer não. Aliás, dependendo do modelo de negócio que você vai fazer, você precisa dizer mais não do que sim. Então você tem que saber o que assim, é legal você muitas vezes você saber o que você não vai ser antes de você saber o que você vai ser. Porque isso ajuda você a dar foco. Uhum. Você fala não, 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 sim. Uhum. Então, o teu foco está aqui. Mas se você falar sim, 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 que é o que muita gente faz, dá para fazer isso? Dá para fazer tudo. Tudo dá para fazer, mas você não consegue fazer tudo. Você tem que fazer foco, né? Tem que ser unidirecional. Foca no que você vai fazer. Põe a tua força lá. Então, para fazer isso, você vai dizer vários nãos. Vai dizer não para você mesmo, você vai dizer não para o mercado que está te empurrando, está te colocando oportunidade que não tem nada a ver. Vai dizer não em casa, vai dizer não para o teu melhor assessor, o cara que acha que é sim, sim, sim. Então você tem que ter certeza do que você quer. Então esse foi um erro, respondendo, esse foi um erro assim que eu acho que na hora de você fazer o planejamento do seu negócio, o gestor tem que saber o que ele não será, ele tem que saber dizer não. E uma coisa, por exemplo, que você viu que você fez muito bem e que fez uma diferença muito grande aí para os resultados. É, Então, houve vários assim projetos que foram bem sucedidos, né? Assim, vários projetos. O que tinha
comum nesses projetos foi uma pergunta que você fez agora há pouco, né? Quando você perguntou se eu tinha certeza ou se eu achava que ia falhar. E eu falei que tinha certeza absoluta que ia dar certo, né? Isso foi algo que eu tinha, eu perdi e eu recuperei. Uma coisa curiosa, né? Então, e aí eu reparei que na época que eu tinha, eu era muito mais exitoso. Na época que eu perdi, foi muito difícil. Teria confiança? É, é aquela certeza, é aquele planejamento que você faz exaustivo e que você tem aquela confiança no teu taco, né? Aquela confiança que o que você está fazendo é o certo. É claro que você só consegue isso num estado de foco, de espírito, de concentração, né? De certeza, de conhecimento, né? Mas se você perguntar para mim o que eu fiz que deu certo, eu acho que essa era um dos pontos, né? Era ter certeza absoluta da direção que a gente estava tomando, mas fundamentada. Não, né, assim, vai no. E o segundo ponto, eu acho que era me rodear de gente melhor que eu. Né? Gente mais que conhecia mais o assunto, né? Então, assim, eu lembro de muitas vezes estar na mesa e eu ser o cara que era o chefe, né, o mais alto em hierarquia, mas era o que menos conhecia. No fundo, a decisão vai ser sua. Você vai ter que assinar, né? Mas, assim, não é você que vai arbitrariamente tomar uma decisão. Você vai ouvir. Então, o fato de você ter gente inteligente do teu lado, né? Existe até um estudo que fala que nós somos a média das 5 pessoas mais próximas de nós, né? Então, é importante quais são as 5 pessoas mais próximas de nós somos a média delas. Então, é importante você estar com pessoas, assim, inteligentes, que estão... que as pessoas estão alinhadas, né, com que... Ou alinhadas não significa dizendo que sim, pode estar alinhada dizendo que não. Divergente. Uhum. Até é melhor, porque você tem outras ideias, né? Então, aparecem outros cenários aqui, né? Você faz um universo, depois você faz uma outra história de um universo paralelo, né? No final, você vai tomar a decisão. Mas isso é algo que eu sempre fiz bem assim, é estar com pessoas que têm e você escutar a opinião das pessoas. No fundo, sempre lembrando que a decisão, assim, nessa posição vai ser sua, né? Você vai tomar a decisão, depois é você que vai... Porque não dá para falar que, deu errado porque eu... Não, a decisão é sua, né? Se deu certo ou errado, você assinou. E como você vai, por exemplo, mesclar essa certeza do planejamento de pessoas que você montou, às vezes, o time, que estão dizendo que não tá certo, né? Qual é o ponto de você entender que você precisa continuar arriscando, por exemplo? Assim, vamos pensar que, assim, vamos dar um exemplo de uma árvore e dos galhos da árvore, né? Então, o galho, a árvore, o tronco da árvore é um alinhamento central que você tem no negócio. Então, você é um empreendedor, você teve a ideia, você sabe onde você quer chegar. Então, existe um lado de inspiração que é seu, né? Esse lado é seu. Então, dentro daquela direção, daquele tronco, você permite ter outras ideias, outros galhos que vão vindo, né? Eles vêm junto os outros galhos. Mas assim, você não pode virar refém disso. Porque se você tem 5 ideias divergentes, para onde você vai? Se você não souber para onde você vai, então significa que tem alguma coisa errada mesmo no teu modelo que você está pensando. Que pode ser um caso e pode ser benéfico. Inclusive pode ser benéfico dependendo do estágio que tiver a empresa. Ela não pode acontecer isso daqui 2, 3 anos que você abriu a empresa. Aí tá difícil, porque você já abriu ela, né? Então aí também dá para consertar, mas pivotando, tal, não sei o quê. Mas a ideia é, você precisa, antes de você tomar uma decisão, seja que for o lançamento de um produto,
entrada num determinado mercado, qualquer coisa que você, assim, você tem que empreender. Então, você, como gestor, tá com você, a responsabilidade é sua. Você precisa saber qual que é a linha mestra que você vai seguir, qual é a direção que você quer levar. Depois, em cima disso, você vai escutando e vai vendo o que dá para ajustar ou não. São ideias assim divergentes que somam, espetacular. Assim, não tem coisa melhor do que, desde que as ideias estejam alinhadas com uma direção, ela ser divergente, por exemplo. Tem coisa melhor, porque ela está alinhada, mas aí você tem certeza que está tendo uma outra visão em cima do negócio que você quer fazer, né? Mas não um outro negócio. Né? Então, e agora isso é claro, isso é muito particular de negócio para negócio, né? De maturidade para maturidade, né? Mas esses dois jogos, que você ter certeza para onde você quer chegar e você ouvir as outras pessoas, é fundamental. Isso é fundamental. Ou seja, o gestor ele também precisa tomar muito cuidado com o ego, mas ao mesmo tempo também ele precisa tomar cuidado com o excesso de opinião. É um jogo, né? Se É. ele se achar que ele é, Não, isso é derrocado. né? Mas ao mesmo tempo também se ele ficar inseguro também o tempo todo, Também outra derrocada. Ele o ego raramente ajuda, né? uhum, O ego, assim, de 10 ocasiões. Não, 10 não dá. De 50 ocasiões, pode ajudar em uma. Mas 49 ele vai atrapalhar. Ego é muito difícil, porque ego entra questões emocionais e status e não vamos fazer porque eu não quero, eu não deixo. E a gente é ser humano, né? Então a gente cresce assim, e faz parte da gente a questão do ego. Para uns mais, para outros menos, mas atrapalha. Se você for dominado pelo ego, assim, fica muito difícil, né? Se tiver uma outra pessoa dominada pelo ego, fica mais difícil ainda, né? Então, o ego é uma coisa que você precisa controlar, senão ele controla você. Se ele controlar você, assim, é um bicho-papão, né? Uma hora ele te morde, o teu ego. E pode ser em toda a jornada. A empresa pode ter 1 ano, 3 anos, 5 ou 10. Que se você tiver um ego, o ego não tiver controlado, ele te pega, né? Agora, você também não pode ser uma Maria vai com as outras. Porque aí a empresa ela não tem uma cultura. Ela perde a cultura, porque ela perde a identidade, porque cada hora você muda. Então, o que você é? Você é carne ou peixe? Né? O que você é? Você é você é uma águia que você voa, né? Você é uma galinha que anda, né? O que você é? Entende? Assim, você precisa ter uma noção clara de não deixar as pessoas assim criar uma neblina em cima na tua visão, né? Então é por isso que, de novo, a história do planejamento, do discernimento, ele está amarrado no gestor. Né? O gestor ele tem que ter a ideia clara. Às vezes, Anderson, assim, a gente não tem ninguém que a super máquina tem hora que buga. Né? Tem hora que, assim, você está modelando um negócio, surge... Assim, é o que mais acontece. Surge alguma coisa, você precisa pensar. Você precisa simplesmente pensar. Às vezes não tem a resposta. É melhor falar, ó, não tem a resposta agora. Vamos pensar. Pensa. Você dorme, o poder do subconsciente é enorme. Né? Aquilo fica trabalhando. E às vezes está fazendo alguma coisa lá na barba e teve a ideia. Você está tomando um banho e teve a ideia. Ele vem porque a mente relaxou, né? Os dois pensamentos lá, o primário e o secundário, vão funcionando e de repente, pum, teve um insight. Mas ele teve um insight e aí você fala, puxa, e se fizer assim, assim, assim? Aí já exercita a ideia, pega mais 1 ou 2 pessoas de confiança, conversa tal e vê como é que é a ideia. Então, muitas vezes, aí é hora de dizer não. Fala assim, não, eu não tenho a resposta. Não adianta ir, calma. Volta, pensa um pouco, achei e tal, espera. Às vezes acontece, muitas vezes entre eu e o Samir, foi interessante, porque às vezes tinha alguma situação que não era do jeito que eu queria, mas também não era do jeito que ele queria.
Às vezes era do jeito que eu queria, ele vinha junto. Às vezes era do jeito que ele queria, eu ia junto. E às vezes não era do jeito que nem que eu queria, nem que ele queria, passava um tempo e era uma terceira forma de resolver a questão, né? Então, sempre, de alguma forma ou de outra, a gente sempre está alinhado, né? Ou tô apoiando a ideia dele, ou ele tá apoiando a ideia de cá, ou no fundo a gente buscou uma terceira ideia que a gente apoiou, mas sempre muito, no caso das sociedades, muito apoiado, muito junto, né? Muito assim, Mas, entendendo, né? mas de forma a complementar um ao outro e não ter a mesma opinião, né? Como você disse, né? Isso é uma coisa importante quando você vai pensar em termos de Muito, sócio, porque muitas vezes a pessoa ela quer igual, uma um clone sombra, dela, né? um clone, não, aí, assim, você limita. Limita. No caso meu do Samir, nós somos totalmente diferentes. Uhum. E no começo foi interessante, porque eu falava, nós temos dois universos totalmente diferentes um do outro. E na mesma situação era raríssimo, né? A gente tinha, um era universo positivo, o outro era universo negativo, né? E a gente trocava de posição em todas as questões. Ou seja, o que você estava confiante, ele estava inverso, e quando estava outra situação era... Aconteceu muitas vezes isso, mas muitas vezes isso. Acontece até hoje, de situações que eu tô positivo, ele tá negativo. Situações que ele tá positivo, eu tô negativo. E é legal porque você faz todo o exercício, isso eu aprendi muito assim na parceria com ele, na sociedade com ele, faz muito exercício do não e do sim. Eu digo, da visão positiva e da visão negativa daquela mesma situação. Isso é muito legal. É muito legal, porque às vezes você tá sozinho, você tá com preguiça de pensar no negativo. Ah, o negócio é bom. Ah, mas é bom por quê? É bom por causa disso. Ah, ele é bom. O negócio é bom. Ah, mas tem risco? Ah, vou assistir um Netflix aqui. Às vezes você não para pra pensar no negativo. E desse jeito, como você tem duas pessoas que se complementam, né? Então, você tá preocupado, mesmo que você esteja preocupado só com o positivo, alguém vai estar preocupado só com o negativo, né? E vice-versa. Às vezes só no positivo, você só no negativo. Então é legal, porque você sempre tem uma visão 360. Metade positivo, metade negativo. Então não tem surpresa, né? E depois que é tomada uma decisão, independente de quem seja, da ideia, seja dele, seja minha, de quem for a ideia, independente de quem seja a ideia, há um apoio pleno do outro. Uhum. A gente sempre está alinhado. Comemoram um sucesso. Sempre. E vão corrigir os erros. Se algo der certo, seja independente da ideia que for, não tem aquele negócio, eu te falei, né? Eu te falei, né? Você não quis me ouvir, né? Não porque a gente sabe que a gente sabe que devido à diferença de personalidade, diferença de visão, que você nunca você vai ter assim sempre razão, né? Então é uma coisa assim, você vai acertar em algumas coisas, outras coisas você não vai acertar. Lá vai acertar algumas coisas e não vai acertar. Às vezes você tem uma ideia alinhada, né? E tem uma nuance. E você dá a oportunidade de fazer. E o negócio dá certo. Então, na Latine tem 2, 3 itens lá que eu achava que eu era contra. E deu certo. Deu muito certo. Entendeu? Somou muito. Complementou muito. Então, eu acho que na questão da sociedade também, isso é um outro capítulo, né? Mas na questão da sociedade, ela é importante, né? Até para o teu negócio. Quem vai ser seu sócio também, né? Importante. Se você, como você falou bem a palavra clone, você vai arrumar uma pessoa que é clone, cara, aí vai cair naquele negócio que eu tava falando. Você não vai brigar, não vai ter que dizer não, né? E a ideia vai ficar muito limitada ao mesmo tipo de visão. E que raramente isso é o suficiente. Raramente isso é o suficiente. Aí você pode cair no comum e ser mais uma. Então, se a gente quer ser algo diferente, você tem que lidar com algo diferente. E tem que ter diferenças na mesa para você entender essas ideias, senão você não vai somar. Cláudio, grande parte do nosso público é um público jovem, está empreendendo pela primeira vez, não tem experiência, tem muita vontade, tem muitas ideias, tem muita energia, mas, como eu disse, não tem experiência, né?
O que o Cláudio de hoje diria lá para o Cláudio 30 anos atrás, começando a empreender, que faria uma diferença muito grande no sucesso lá atrás? Assim, o empreendedorismo não é uma disciplina, né? Você não tem uma bala de prata um tiro único que você faz e o negócio dá certo, né? O empreendedorismo, ele é um conjunto de competência que a pessoa está se propondo a ter. A pessoa pode ser empregado, trabalhar para alguém, ou abrir um negócio próprio. Então, se a pessoa vai ser empreendedora e vai abrir um negócio próprio, ela precisa estar preparada com algumas disciplinas. Senão o negócio não vai. Aí é uma outra frase que você comentou, falando, mas agora não tem muita gente no mercado? Então, tem muita gente no mercado. E aí eu respondi, mas tem bastante informação. Então, precisa, assim, é uma questão de competências que você precisa ter para você poder abrir um negócio e o negócio dar certo, né? Uma que eu acho fundamental é a área financeira. Você precisa dominar os números. Você tem que conhecer, você tem que fazer um pequeno business plan, mas você precisa saber exatamente, olha, quanto que você acha que você vai vender, quanto que você acha que você vai gastar, qual que é o risco se isso não acontecer, quanto que você tem de fundo, quanto você aguenta assim nessa situação. Realmente você, assim, a área financeira, você começar o projeto, você lembra do projeto, desenha o projeto, faz o projeto, depois você cria esse projeto em números. Você sai da ideia, da concepção do negócio e você precisa aterrissar ela em números. Se os números não ficaram claros para você, não avance. Vai quebrar a cara. Não é que, pode ser que não quebre. Mas assim, você já está navegando sem uma bússola. Você está navegando sem uma bússola. Não sabe qual é o porto que você vai parar se você estiver navegando. Você precisa ter. É fundamental essa questão financeira. Ah, preciso fazer um MBA. Não precisa. Se der para fazer, melhor. Tá? Mas precisa conhecer um pouco de economia, precisa conhecer um pouco de números, né? Tem que saber qual que é o imposto que você vai pagar, principalmente a questão do imposto, né? Muita gente conhece os números, esquece a questão do imposto, e até a tua área é muito especializada nisso, né? Mas precisa saber qual que é a carga que você tá ali, porque todos os negócios que a gente tem, o governo é nosso sócio. Uhum. Então precisa saber quanto que esse sócio vai levar, né? Então essa é a primeira que eu acho que tem que saber, independente da competência técnica, né? Vou abrir um negócio de lavagem de carro. Eu preciso conhecer quais são todos os produtos que tem, equipamento e tal. Chega uma Ferrari lá para lavar, não posso lavar com qualquer produto. Se estragar o para-choque numa Ferrari, lá se foi o seu negócio. Né? Então tem tudo, tem uma técnica. Então, independente da sua técnica que você tem que saber, o teu business, estamos falando de gestão. Né? Independente disso, a área financeira é uma área fundamental que você precisa aplicar. A segunda área que para mim fez muita diferença, o marketing digital, porque mudou muito o costume das pessoas. Então hoje muita gente procura pelo Instagram, procura pelo celular, né? Então aonde você vai publicar esse negócio? Você vai publicar, qual é o go-to-market que você vai fazer? Onde você vai vender isso? Vai vender na rua, vai vender na revista, vai vender boca a boca, você vai vender de porta em porta, vai vender na ligação. Isso tudo está dentro de uma visão de venda associada com marketing, tudo. Então você precisa saber qual que vai ser o seu canal. E a outra que eu acho que ficou fundamental nesses últimos 15 anos, uma outra disciplina que ficou fundamental, é o RH. O RH hoje, ele tá complexo hoje, o RH, né? Porque as pessoas que você vai contratar para o seu negócio também têm muitas aspirações, vêm de uma cultura, às vezes é diferente da nossa,
num nível de escolaridade diferente do nosso, né? Então, mas que tem acesso a muitas informações. Então, o RH de 20 anos atrás era um. Hoje é completamente diferente. Completamente diferente. E exige muita assim, destreza, né? Assim, tem que ter muita habilidade para você conseguir lidar com as pessoas, com essas culturas e essas aspirações todas diferentes, e você conseguir colocar como se fosse uma orquestra, né? Alinhado com o teu negócio, né? Então, eu acho que, assim, para o empreendedor, assim, tirando a parte técnica novamente, né? O business em si, assim, precisa entender finanças, tem que entender de números. Fundamental, a questão, como eu digo, é uma bússola, né? Tem que entender de marketing para publicar, seja lá qual for o seu serviço, seja lá qual for o seu produto, né? E tem que entender de RH. Precisa estar do lado de uma pessoa boa de RH, precisa ler, precisa ter cuidado com como você conversa com as pessoas para conseguir encantar a pessoa, para que a pessoa consiga engajar e você consiga a cumplicidade dela, ela consiga estar no mesmo projeto com você, com a tua visão. Show. Maravilha. É isso aí, galera. Chegamos aí a o final de mais um conteúdo para vocês, através desse nosso podcast, com dicas práticas, né, com história de empreendedorismo, com a experiência aí daqueles que estão aqui ajudando a compartilhar todo esse conhecimento. Quero agradecer o Cláudio. Prazer. E mais uma vez desejar muito sucesso Para nós. Para nós. E em outro momento estamos aí com outros conteúdos aí. Então, muito obrigado. Obrigado a você, Anderson. Prazer. É isso aí. E para você que nos acompanhou, não esquece de deixar o seu like. Para você que está ouvindo pelo Spotify também, não esquece de compartilhar esse conteúdo. E nos encontramos no próximo podcast.